única vez que eu fui para os Estados Unidos foi a Copa América de 2016. E eu já tinha feito todas as Copa Américas desde 99, vários países diferentes. É impressionante como uma coisa nos Estados Unidos era feito para a imprensa não trabalhar. Olha a estupidez disso aí. Olha a quantidade de cadeiras vazias nos estádios, né? Olha isso aí, né? Você precisa, se você está trabalhando numa organização, você tem que rezar pela presença de Diego no estádio, falando sobre, divulgando, ajudando a vender ingressos. É impressionante. Você acha? Eu não sou anti-americano, tá? Não sou anti-americano, não sou. Várias coisas da cultura dos Estados Unidos, aquele experimento dos Estados Unidos de receber tantas pessoas no mundo inteiro e tal, é fantástico. A maneira que os irlandeses acharam uma coisa lá, os italianos acharam uma coisa lá, especialmente os judeus da leste da Europa, quase tudo nossa indústria de entretenimento, eles chegaram lá com nada. E acabaram fazendo entretenimento para o mundo. É impressionante. Eu não sou anti-americano. Mas bizarro. Você tem uma estrutura da imprensa para impedir o trabalho da imprensa. Inacreditável. O que me impressiona de tudo é que o MetLife é um estádio para só 80 mil pessoas. Imagina o tamanho da estrutura do MetLife. Até o Andrei, que já é de casa, né, entrega troféus no MetLife Stadium, pode dizer um pouquinho mais para a gente de como tem sido o tratamento da imprensa aí com vocês. Não, é tudo muito grande, assim, e assim, eu estive em 2 mundiais de clubes antes desse, no Marrocos, que o Flamengo perdeu para o Al Hilal, e a final foi Al Hilal e Real Madrid, e depois na Arábia Saudita, aquele jogo entre o Fluminense e o Manchester City. As 3 competições são organizadas pela FIFA, os outros 2 mundiais, a gente tinha a impressão de que as coisas eram um pouco improvisadas, assim, porque era uma competição em que todo o processo era muito curto de preparação, já que os campeões, principalmente da Libertadores e de outras competições de outros continentes, eram definidos muito em cima. Então, às vezes, você não tinha placa com o nome do time ainda, porque não deu tempo de fazer. Era uma competição bem improvisada. Aqui, supostamente, a gente deveria ter uma estrutura melhor, por ser uma competição aguardada há muito tempo e por ser o famoso Super Mundial, né? Só que eu acho que existem alguns descompassos entre o que o estádio originalmente programado para futebol americano pode oferecer e o que a FIFA costuma oferecer. Então, por exemplo, as distâncias são muito grandes. A distância entre o press box, que é aquela área de imprensa que a gente fica, é muito longe da zona mista. Então, para você... Por trás de vidro. Quando acaba o jogo... Você está assistindo... Tem esse ponto. Por trás de vidro, pelo amor de Deus. É impossível. É isso. A gente assiste o jogo de um aquário. Isso. Eduardo do Canto. A imprensa lá está assistindo o jogo por trás de vidro, sem nenhuma noção de ambiente do estádio. Bizarro. Eu vou dizer assim, só para explicar por que isso acontece, eu perguntei para o pessoal aqui, porque não faz o menor sentido, já que a atmosfera do estádio, para gente que cobre futebol, é notícia. Então, para a gente é importante saber como é que está a torcida, quem botou mais torcedores, quais torcedores empolgaram mais o estádio. Isso para a gente faz parte do jogo. E o pessoal estava dizendo aqui que no caso do futebol americano, como existem muitos avisos sonoros e muitos grafismos, para eles é importante ter algum distanciamento da atmosfera que acontece no estádio, quem fica no press box. Então, isso, é um estádio reaproveitado. E isso acontece, não é um estádio dedicado ao futebol. Então, os protocolos da NFL, eles são os protocolos da NFL. E aí você precisa fazer algumas gambiarras para que isso atenda à lógica de se transmitir futebol. Essa distância entre o fim do jogo e a zona mista, ela prejudica muito o trabalho da imprensa. Porque acaba agora, o jogo... Sim. Se você precisa muito fazer a zona mista ao vivo, você vai ter que sair um pouco antes e andar muito para chegar. E aí tem toda uma lógica de estádio que não é a mesma da nossa, e as coisas vão sendo adaptadas. Eu acho, como eu disse na última live, é importante que este evento seja aqui, ou que algum evento seja aqui, antes da Copa do Mundo. Porque um ano antes você vai testando esse tipo de protocolo e o que não deu certo, com sorte você conserta. Não sei quais seriam esses consertos. Assim como, só para não falar que a imprensa reclama muito, assim como a gente tem algumas dificuldades, eu imagino que os torcedores também tenham algumas dificuldades por todo esse tipo de adaptação entre esportes. Então, esse evento ele serve ali como servir a Copa das Confederações, né? Para você testar o que funcionou, o que não funcionou. E se o serviço for eficiente, melhorar na próxima. Mas é muito diferente. O estádio é muito grande, cara. Muito grande. Tem que aproveitar a presença de Diego aí, porque daqui a pouco Vamos expulsar.
É, um cara. Isso aconteceu comigo direto em 16. Então, vai lá. Diogo, pega a bola, vai correndo. É uma sanha de trancar portas aqui que é impressionante, cara. Toda porta que você tenta entrar. Ah, o segurança já tá me olhando de longe, já tá vindo aqui. Eu não consigo achar lugar para trabalhar aqui. Vem aqui para fora, meu amigo. Tá chovendo lá fora. Tá chovendo, cara. Vou ter chuva, tá tranquilo? Contagem regressiva para o cara chegar aqui. E esse aqui já barrou uns 3, 4 brasileiros. Deram para ele uma maquininha de passar ali e ele tá muito importante, esse cara aqui. Ele já tá chegando. Ó. Vocês vão ver ele atrás de mim daqui a pouco. Vai pro banheiro, Diego. O que eu acho, isso que o Tim colocou, realmente, parece que eles fazem de tudo para dificultar o trabalho. E esse choque cultural, da maneira como eles veem o grande esporte deles, que é o futebol americano, e a maneira como a gente está acostumado a cobrir futebol, tanto na Europa quanto aqui. Por exemplo, uma das explicações que eles dão pro aquário é porque, nossa, faz muito frio em Nova York. Mas na Europa também faz frio, né? E a gente não consegue sentir o jogo. Por exemplo, a torcida do Palmeiras deu um show aquele dia, a torcida do Botafogo deu um show hoje, do Fluminense deu um show hoje também, e a gente não consegue sentir. A gente não consegue sentir o que está acontecendo de verdade. Eu já prometi que no próximo jogo eu vou dar um jeito de ir para, pelo menos alguns minutos, sentir o que está vendo de fato da arquibancada. O futebol demanda isso, né? Faz parte da cultura do futebol, como diz o Vanderlei Luxemburgo, faz parte do futebol, você sentir isso, né? E falta, realmente falta. Não à toa, os Estados Unidos são um país em que o futebol não engrena. É diferente demais da cultura deles, essa questão, tudo é estatística, tudo é anúncio, tudo é proibido, tudo é um código de barra que tem que ler, que tem que não ler. Então, realmente é complicado fazer cobertura aqui, ó. Agora 3, 2, 1. Ó, está ao vivo. Ó, passou. Vamos ver se ele volta. Porque eu já tive uma discussão com esse mesmo cara aqui, porque um companheiro nosso deixou uma mochila aqui dentro, onde é a coletiva, e foi ao toalete lá fora, e quando ele foi voltar, ele foi barrado. Eu assim, mas eu tava aí dentro, minha mochila tá aí dentro. E esse cara, não vou deixar isso. No companheiro nosso falava inglês muito, muito básico, eu fiquei fazendo a tradução da briga, foi a primeira vez que eu fiz isso, tradução simultânea de uma briga. Mas chegou um momento que eu não estava mais traduzindo, que eu já estava brigando com o cara também, porque era tanta inflexibilidade, assim, que me dava, cara, não é possível que você não está entendendo que o cara estava aí, cara. Vamos sair um pouquinho do manual e vamos pensar, né? Agora, quanto à questão da desorganização, é uma coisa histórica, né? A FIFA, os voluntários da FIFA parece que eles são treinados para te desinformar, porque você fala com o cara daqui, ele fala, você vai para a direita. Você chega na direita, o cara fala, não, você vai para a esquerda. E assim o tempo inteiro. Então, se os caras falam, jeitinho brasileiro, não sei o que, se você não der jeito brasileiro aqui, você não consegue fazer as coisas. Porque, a parada do Uber, do carro de aplicativo, é no lote G, mas a entrada da imprensa é no lote A, que é do outro lado. Mas se você descer no lote A, você não pode. Então, você chega pro Uber e fala assim, meu irmão, breca que eu vou pular aqui mesmo e saio andando. Não, mas não tem calçada. Não interessa, eu vou pela grama. Porque senão você vai demorar 4 horas para chegar onde você precisa. Os Estados Unidos são o povo do isso você não pode fazer. Não faça isso. Não faça. Aqui é a terra do não pode. Nada pode, tudo tá errado. E é sempre aquela paulada que eles dão com a educação. Sir, please, would you please leave this place now? Ok, sir, ok, but please leave. É sempre assim, é a porrada com a educação. Eu gosto do Brasil, que o carioca chega assim, meu irmão, sai, não pode ficar aqui. Pelo menos você sabe com quem está lidando e você pode responder na mesma medida.